sotaque. É. De norte a sul. Você quer falar? Bom, eu tive, na minha primeira visita ao presidente Lula, eu encontrei uma pessoa absolutamente disposta a discutir o país, que reafirma, né, não só a sua inocência, mas a sua pretensão de governar o país, e uma série de diretrizes para que nós sigamos construindo um plano de governo para o seu terceiro mandato. É um plano que ele reafirma, tem que ser ousado, falar com a esperança das pessoas, com o futuro do país, na linha do que foram os seus vitoriosos governos. Eu saio muito animado, né, com as diretrizes estabelecidas e convicto de que estamos diante de uma pessoa muito incomum, porque realmente uma pessoa com uma disposição incrível, né, para colaborar com os destinos do país. Qual é o estado de ânimo, a condição de saúde? Olha, inalterado em relação à última vez que eu o vi, ou seja, pleno vigor, totalmente disponível, convicto da sua inocência, convicto de que será inocentado nos tribunais superiores, convicto de que a sentença será revista e de que ele pode e deve colaborar com o país. Qual foi o tema da conversa política do senhor? Olha, eu discuti plano de governo, né? Então eu não discuti relação de partido, chapa, essas coisas eu não discuti com ele, né? A não ser o fato de que ele reafirmou decisivamente a sua pretensão de concorrer, mas falamos muito sobre a situação crítica que o país está vivendo. O governo Temer aí termina melancolicamente, todos os planos desse governo golpista foram por água abaixo, né? Aquilo que se pretendia fazer, praticamente nada foi entregue, né? E a determinação do Lula é fazer, conforme eu disse, um terceiro governo, ainda melhor do que foram os dois primeiros. Agora, o ex-presidente tem televisão. Na mídia fala-se muito sobre a sua candidatura no lugar da dele. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre isso? Isso não existe. Nós estamos todos unidos em torno do mesmo ideal. Não tem um petista que duvide da inocência do Lula, um único. Mas ele comenta alguma coisa sobre isso? Comenta que vai reverter a decisão nos tribunais, que não há provas contra ele. Insiste nisso, que em todo o processo não foi apresentada uma única prova de que aquele apartamento era dele, e que ele tem convicção que os dois recursos vão ter provimento, né, e que, portanto, ele vai estar habilitado para concorrer nas eleições de outubro. Perfeito, a pré-campanha está rolando, está tendo sabatina, está tendo entrevistas, e o PT está ficando de fora disso por enquanto. Mas nós não estamos, em primeiro lugar, nós estamos convictos das teses que o presidente Lula encarna, né? Tanto em relação ao futuro do país, quanto em relação a esse período até o registro da sua candidatura. Não há dissidência em relação a isso. Todas as pesquisas, nós mesmos vamos negar o que as pesquisas indicam. Agora, no 1º de maio, tanto o senhor quanto o Jacques Wagner falaram muito da intenção de conversar com os partidos de esquerda. O Wagner chegou a falar em ceder a candidatura possível, indicando um vice-presidente. Veja bem, Isso foi falado com esse presidente? O que o ex-presidente falou sobre isso? Eu vou até passar a palavra para o presidente Leise, que é quem lidera da parte do PT as discussões com os demais partidos, mas ele me recomendou que mantivesse o debate com os demais partidos. Ele quer que o seu plano de governo reflita, inclusive, as boas ideias de governadores como Flávio Dino, como Paulo Câmara, como Ricardo Coutinho. Eu, inclusive, disse a ele que pretendia, entre junho e julho, né, fazer uma viagem aos estados progressistas, que tem governos progressistas, para incorporar no plano Lula de governo as vitrines estaduais que poderiam ser nacionalizadas. E ele estimulou vivamente essas conversas com os demais partidos políticos. Então o Lula é o primeiro a estabelecer o diálogo. Ele liderou a vida inteira o diálogo. É do interesse dele, então, que haja uma frente de esquerda? É do interesse dele que os partidos progressistas, que se opõem ao governo Temer, se opõem a esse condomínio que governa o país, usurpando o poder, é do desejo dele que essa
essas forças progressistas mantenham o diálogo, independentemente de terem um candidato próprio. Nós temos o nosso, eles têm o direito de ter o deles. Mas o diálogo tem que ser mantido, porque nós vamos, no decorrer do processo, nós vamos verificar. E esse diálogo avançou do começo do mês para cá? Houve novas conversas? Como é que está? Presidente. Acho que é importante dizer que nós formamos uma frente de partidos que foi lançada e tem um manifesto em defesa da democracia, em defesa da soberania nacional, do direito dos trabalhadores, e foi assinado por 7 partidos: PT, PSB, PCdoB, PDT, PCB, PSOL e PCO. 7 partidos assinaram em torno de propostas que esses partidos acreditam. Isso independente de candidaturas à presidência da República. Que todos os partidos têm legitimidade de oferecer candidatos. Assim como o PT tem legitimidade e vai utilizar sua legitimidade. Até porque consideramos que temos o candidato mais bem posicionado, o melhor candidato, e estamos num momento muito diferenciado da vida partidária. É o PT, mesmo depois de toda a perseguição, de toda a campanha que foi feita para destruí-lo, de todas as ações contra, continua sendo partido de preferência nacional, recuperou a sua relação com a sociedade, com a população. Por que o PT haveria de abrir mão de apresentar uma candidatura? Isso não quer dizer que a gente não discuta com os partidos a questão de propostas, como disse muito bem o nosso ex-ministro Fernando Haddad, que coordena o programa de governo. Então isso é importante deixar claro. As nossas fundações também tiraram um documento programático conjunto, há cerca de 3 meses, falando de propostas para o Brasil, propostas que nos unem, que são propostas que conduzem esses partidos. E agora as fundações estão elaborando um conjunto de propostas para o legislativo, porque mais do que eleger o presidente, e no nosso caso o presidente Lula, que é o nosso candidato, nós queremos eleger uma bancada progressista, porque senão como nós vamos fazer as reformas que nós precisamos fazer para colocar o país no rumo do desenvolvimento? Nós temos que trabalhar com as questões tributárias, com as questões da reforma política, precisa ter uma bancada progressista. Então, nós estamos imbuídos nessa frente. Isso não quer dizer uma frente eleitoral. Eu acredito que, passado o primeiro turno, nós estejamos todos juntos na disputa por um segundo turno. Aquele que for desse bloco de esquerda do primeiro turno vai ter o apoio dos demais, eu não tenho dúvidas disso. Senadora, nesse momento, o ex-presidente Lula é um sujeito que tem uma coordenação na segunda instância, que pela lei da ficha limpa o impede de ser candidato. Nesse caso, o PT está disposto a ceder a cabeça da chapa, se Ciro Gomes, por exemplo, estiver mais bem colocado nas pesquisas, como é que se discute isso no partido? O que o ex-presidente Lula pensa sobre isso? Primeiro que nós consideramos o presidente Lula inocente, nós não reconhecemos essa condenação como uma condenação válida. Ela é cheia de vícios, foi condenado sem prova, aliás, sem crime tipificado. Então nós não concordamos com ela. Segundo, a lei da ficha limpa não impede ele de ser candidato. Isso é importante deixar claro. Ele está com seus direitos políticos preservados pela Constituição e a lei da ficha limpa diz que ele não pode ser, que vão, portanto, questionar o registro dele, nós vamos registrá-lo, vão questionar o registro dele, mas mesmo com o registro questionado pelo artigo 26C da ficha limpa, ele pode ser candidato e levantar a inelegibilidade até a data da sua diplomação. Portanto, ele pode concorrer no processo eleitoral, ele pode estar no processo eleitoral. Eu falo isso porque na eleição passada, 145 prefeitos concorreram assim, foram eleitos. Desde 2002 nós não tivemos... ganharam a eleição. Muitos ganharam a eleição, inclusive aqui no Paraná. Cambará é um caso desses e Porecatu o prefeito concorreu preso e ganhou a eleição. Então, são casos concretos que nós temos, portanto, por isso que a gente reafirma. Então, no primeiro turno nós teremos candidato, será Lula. No segundo turno, obviamente, que nós vamos, se ele vai vencer, nós queremos fazer uma composição. Se não for ele, nós vamos ver quem da esquerda foi para o segundo turno. Mas o candidato será Lula. Se lá na frente nada der certo, o presidente Lula saberá encaminhar o processo junto com a direção do PT. E é bem importante essa questão da inocência de Lula, que hoje ele me disse claramente, ele disse assim, olha, tem que parar de dizer para as pessoas falarem indulto para mim. Eu não aceito indulto, eu não sou culpado, indulto é para culpado, é perdão. Eu sou inocente, eu quero provar a minha inocência. Ele está determinado a provar a inocência. E acho que uma coisa mais importante, além de provar a inocência, ele está determinado a lutar pelo Brasil. Uma das coisas que ele me disse hoje foi o seguinte: essa situação do PIB brasileiro
é uma situação inexplicável, porque ele viu o índice do IBCBR, que foi agora que nós tivemos uma queda. Assim, como justifica? Como justifica tirarem a Dilma, fazerem o golpe para entregar o país que estão entregando? Vocês têm que ir à luta, falar que nós temos proposta, que nós já governamos esse país, que deixamos um legado. Ele também ficou espantado com aquela notícia que as pessoas estão parcelando em até 6 vezes a gasolina. Tem posto parcelando a gasolina, o bujão de gás. Ele disse assim, é impossível viver num país desse, o que estão fazendo com o Brasil? Então ele está super disposto a enfrentar esse debate. O ex-presidente viu a foto do Sérgio Moro com o ex-prefeito de Nova York? Não sei se viu, não entrei nesse caso com ele, não. Acho que isso é uma questão menor. Na realidade, não precisa nem comentários, né? A foto é autoexplicativa do lado do Moro, né? Não é a primeira vez, ele não está só com o Dória. Ele já teve com a Aécio, já teve com o Temer e vive em converscotes por aí com o pessoal do establishment. Então, a imagem diz muito. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Vamos lá. E depois os deputados dão boa noite. Sou do programa Democracia em Rede, aqui da comunicação. Eu quero, Bolinha, isso é Correr por aqui. Tem que estar sempre com a uma água. Vocês dão boa noite. Quer uma aguinha? Meio Quer uma aguinha? E agora foi uma sensação Isso, tem vários. ganhou a eleição como posse. Lula livre! 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 Pra eles passarem. Vamos, gente, vamos Companheiros, companheiras, já estão aqui entre nós. O nosso companheiro, que foi prefeito da cidade de São Paulo, foi ministro da Educação dos nossos governos, o nosso companheiro Fernando Haddad, também a nossa senadora, presidenta nacional do PT, a Gleice Hoffmann. Os dois acabaram de sair da visita ao nosso querido presidente Lula, então agora vão passar aqui para nós como foi essa visita e qual que é o recado que o Lula tem para nós hoje, nesta quinta-feira, 40 dias da nossa vigília. Como é que faz aqui? Só falar. Vai falar? Alô? Boa noite, gente. Boa noite. Olha, é a primeira visita que eu faço a Lula, então eu estou mais impactado, porque eu não esperava encontrar o Lula tão bem quanto ele está. Ele está absoluta. Eu poderia dizer para vocês que é como se eu estivesse numa sala do Instituto Lula, do ponto de vista dele, do ponto de vista da sua capacidade de pensar o país, sua capacidade de dirigir o país, sua capacidade de perceber a realidade que o povo está vivendo, a necessidade de mudança nas próximas eleições, a questão da usurpação do poder por esse governo, que precisa ser revertida pelo voto dos brasileiros e brasileiras. Ele está tinindo, está disposto, está animado, está fazendo 1h30 de esteira por dia, está melhor do que muita gente que está fora aqui, do ponto de vista da saúde. Mandou dizer para vocês que ele não tem como agradecer a solidariedade de vocês todos que estão aqui, os que não estão em Curitiba, mas que mandam cartas, que mandam energia positiva para ele que ele recebe. Ou seja, eu vi uma pessoa pronta para dia 1º de janeiro de 2019 reassumir o comando do país. E a recomendação, para deixar claro até o compromisso que eu firmei com ele, né? Que eu vim fazer uma visita, mas vim também ouvir uma recomendação que na verdade foi uma reiteração. Ele quer um plano de governo ousado. Ele quer fazer mais do que fez. Se ele saiu com 86, ele quer sair com 96% de aprovação no próximo mandato. Está disposto, está disponível, está desejoso de ver o Brasil reverter esse quadro e recuperar sua autoestima, sua esperança, sua capacidade de sonhar, sobretudo em relação às pessoas mais pobres do
do Brasil que estão passando necessidade. Vê o preço aí do gás, vê o preço do mercado, vê o preço da gasolina, e não está conformado com o que ele está vendo acontecer no Brasil. A venda do patrimônio público, né, esse descaso com o futuro do Brasil. Então ele tem a certeza que vai governar melhor, e para quem sempre governou com mais carinho. Né, para quem está precisando, para o trabalhador que está precisando, para o desempregado, para o estudante que está batendo a porta da escola, da universidade, não está conseguindo acesso. É para esses que ele quer voltar a governar. E com a ajuda de todos vocês, de todos nós, ele vai governar. Obrigado, um abraço para vocês, boa noite. Alegria estar aqui. Lula livre! 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 Só falar. Testar aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Dizer que é uma alegria encontrá-los aqui, firmes e fortes nessa vigília, não arredam os pés. A gente sabe de todos os problemas que vocês estão passando aqui, nós temos informação da coordenação da vigília, então queria parabenizar a coordenação aqui, parabenizar vocês. Muitos que vêm de longe e vêm aqui prestar sua solidariedade ao presidente Lula e não deixar que essa prisão injusta, inconsequente, seja naturalizada. É isso que nós temos que fazer. Não é natural o Lula estar preso. Não é correto o Lula estar preso. Não é certo o Lula estar preso porque ele é inocente. E hoje nós fomos lá, junto com o nosso ex-ministro Fernando Haddad, está aqui também o deputado Zé Carlos, está aqui também o nosso deputado Pepe, que é presidente do PT do Rio Grande do Sul, agradecer a presença deles. E como disse o Haddad, o presidente está firme e disposto e preocupado com o país. Ele não está preocupado com ele. Claro que ele quer provar a inocência. E até ele disse assim, ó, estão falando de me dar indulto. Esqueça isso, eu não quero indulto não. Indulto é para culpado, é perdão. Eu sou inocente, eu quero justiça no meu processo. Eu quero sair daqui com justiça. Então isso é muito importante a gente ter claro, porque o presidente Lula é inocente. E preocupado com o Brasil. É isso, ele quer que diga ao povo brasileiro que ele tem condições de governar esse país. Já fez isso, já tirou o Brasil da situação que tinha ruim da economia, né? Já colocou o Brasil como uma das nações em desenvolvimento, uma das primeiras em desenvolvimento do mundo, já resgatou a dignidade do povo brasileiro e está disposto a fazer isso de novo. Então o presidente Lula, ele é candidatíssimo e é o nosso candidato do PT. Porque, primeiro, companheiros e companheiras, ele é inocente. Por ser inocente, ele tem direito. Segundo, ele é candidato e parcela expressiva do povo brasileiro. Vocês viram a pesquisa. Uma pesquisa com 37 dias o Lula preso, ele continua a ter o mesmo patamar de votos. Todo mundo apostava que cairia. O povo teima porque conhece Lula, teima porque conhece o legado dele e quer que a gente defenda a sua candidatura. E ele está disposto e nós vamos defendê-lo. E terceiro, porque tem legalidade a candidatura do Lula. Ou seja, ele pode ser candidato, ele está com seus direitos políticos preservados. E a lei do ficha limpa não impede ele de disputar a eleição. Ele tem até a diplomação para levantar a sua inelegibilidade. Aliás, nós tivemos casos muito concretos na eleição passada. 145 prefeitos concorreram na eleição passada com o seu registro suspenso. Concorreram e ganharam. E assumiram. Aliás, aqui no Paraná tem um de Cambará, que foi assim, e o de Porecatu concorreu à eleição preso. Então, o presidente Lula pode ser candidato. É isso que a gente tem que explicar para o povo brasileiro. Porque tem uma campanha, principalmente da direita especulativa, dizendo que ele não pode ser candidato porque ele está preso. É mentira. Vão tentar de todas as formas para não deixá-lo ser candidato. E nós vamos lutar de todas as formas para que o povo brasileiro exerça o seu direito de votar no presidente Lula. Então a nossa tarefa daqui para frente, gente, é defender a candidatura do Lula, é falar dessa legalidade e falar com o povo. E falar com o povo é isso aqui, ó. É pegar um megafone desse e ir para o meio de uma praça pública. É verdade, lá na periferia e no bairro, dizer assim, ó, quem quer saber sobre o Lula? Vem aqui que a gente vai falar. Reúne 50, 60 pessoas e fala. A gente fala pela rede social, mas a gente tem que falar na rua. As pessoas estão sedentas de informação, elas querem a esperança, elas querem saber o que a gente pode fazer por elas, o que o Lula pode fazer por elas. Cada um de nós aqui sabe disso.
Então vamos pegar um megafone, uma caixinha de som, né, Regina, que a gente é acostumado, pegar uns panfletos nossos e vamos pro bairro. Vamos pro bairro dizer, gente, o Lula está injustiçado, o Lula pode ser candidato, nós precisamos que vocês lutem pelo Lula e ele é a esperança para tirar esse país da situação que está. Gente, não é possível, o Brasil está derretendo. Vocês viram o índice de crescimento, não, de retrocesso econômico que o Banco Central soltou? Caiu o PIB 0,7%. Nesse trimestre, só cai. Eles disseram que iam tirar a Dilma para elevar o país, prender o Lula que ia resolver os problemas. As pessoas estão fazendo parcelamento de gasolina nos postos, do gás de cozinha. Que vergonha isso, gente. É vergonhoso. E nós sabemos o caminho. E como disse aqui o Fernando Haddad, que está lá junto no plano de governo, conversando com o pessoal, elaborando, o Lula quer isso, quer fazer o que já fez, mas fazer melhor. E eu tenho certeza que o único candidato que tem condições de oferecer um programa consistente e executar esse programa para o Brasil é o presidente Lula. Portanto, nós estamos com Lula, vamos com Lula até o final, defendê-lo, porque defender o Lula é defender o povo brasileiro. Viva o Lula, Lula livre! 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 Sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo de lutar. É 7, né? É 7. Perdão. Aí um pouquinho antes. Eu só tenho que cuidar que meu voo é 8h30, Muito mas são bem. 7h30. Nós temos mais atividades ainda até a hora do nosso boa noite, que será às 19 horas. Os nossos deputados ficarão mais um pouco aqui conosco. Depois vou falar E com o Manuel depois nós Caetano. teremos o boa noite com a presença aqui do José Carlos e do Pepe Vargas para fazer este nosso boa noite. Até. Tchau, Zé. Firme forte lá, viu? Acho que a gente faz a entrevista agora e depois... Depois vocês mandam, Vocês enviam, a gente Isso, volta e então, faz o... que vocês falam o Pepe Vargas e o José Carlos vão fazer ali uma entrevista, ali coletiva. Depois a gente volta aqui para o nosso grande boa noite, como fazemos todos os dias. Essa amiga aqui que vai dar carona pra nós. Ai, gente, eu vou ter que ir lá no Cadê a Leudinha? Então vamos ali na comunicação. É o da Gleice. Segura pra dentro, Eliseu. Aí, Eliseu, pra dentro aí, o povo. Pra dentro aí, ó. Fica aí, pastor Jô. Fica aí, pastor Jô. Ali, ó. Assessora da Gleice.
quer falar com ela? Não, eu quero ver ela olhar, mas deixa ela dar um... Ela só quer dar um... Fala daqui, ela quer falar daqui. Diz aqui. Dá uma. Aí dá uma. No dia.